Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eh, Esse é o nosso segundo encontro e vamos dar continuidade então às nossas aulas. Terminamos aqui na aula anterior, nos slides, explicando um pouquinho sobre os neurônios. E aí, depois, logo em seguida, vocês assistiram um vídeo ilustrativo. E aí vamos então dar seguimento. Na verdade, então, os nossos neurônios, eles são as células funcionais do nosso sistema nervoso. Todo ser humano nasce com um número elevadíssimo, não é, de neurônios, e que a gente vai perdendo na medida em que a gente vai envelhecendo. Com o passar dos anos, nós perdemos, eh, parte da nossa audição, visão, a nossa pele. Por que que a nossa pele vai ficando tão enrugadinha? Porque a gente vai envelhecendo, né. São perdas de nossas células que a gente vai tendo no decorrer das nossas vidas. E isso a gente não fica, novinho, né, a gente cresce, a gente tem também um movimento de crescimento e depois também desse envelhecimento, né. É importantíssimo que a gente entenda que o que faz com que esses neurônios provoquem essa conexão são esses estímulos que nós recebemos diariamente, né. Então, o sensor que nós temos, que estamos captando essas informações ambientais, são os nossos olhos, são os nossos órgãos dos sentidos, né, nossa pele, através do tato, paladar. Então, tudo isso faz com que a gente perceba o que está à nossa volta e a gente então processe isso mentalmente. Isso tudo passa por um sistema extremamente complexo, mas extremamente, assim, de uma perfeição muito grande, para que a gente possa processar aquela imagem que nós estamos recebendo, aquele cheiro, aquele som, não é? O que que nós estamos percebendo da textura de algumas substâncias, de algumas superfícies, desculpa, substâncias não, superfícies. Então, o que é esse processamento, se não todo esse fluxo dessa informação passada pelos nossos, neurônios e que vão fazendo essas interligações e como o próprio vídeo diz, um emaranhado de fibras, né, com uma descarga elétrica, né, e essa descarga elétrica, ou seja, essa condução dessa informação é o que a gente chama então de sinapse, né. Então vem aí no próximo slide o conceito de sinapses. Elas funcionam como um complexo computador. Quanto mais se aprende e trabalha, mais brotamento sináptico aparece. Eu dou sempre um exemplo, eh, se você tiver 2 irmãos gêmeos, um fazendo uma atividade que requer leitura, requer pesquisa, requer maior intensidade de recepção de informação. O outro executa uma tarefa rotineira, uma tarefa mecânica. Vamos colocar um exemplo, um porteiro de um edifício, que você aperta um botãozinho para o portão abrir, aperta um outro botãozinho para o portão de pedestre, o portão de carro abrir, você tem que identificar quem é o morador, mas é uma atividade rotineira, que ele não necessariamente precise, por exemplo, de uma leitura muito profunda e de um raciocínio, sobre aquilo que ele estaria estudando. Por exemplo, eu estou apanhando 2 pessoas que nasceram no mesmo dia, que têm uma carga genética, né, semelhante em função de terem nascido gêmeos. E você desempenhar tarefas totalmente diferente, você começa então a entender que aquele que requer o trabalho mais atividade desse sujeito, ele faz mais brotamento sináptico. Agora, você também precisa compreender quais são os estímulos que essas 2 pessoas, estão recebendo ao mesmo tempo, porque você pode ter um exercendo uma atividade rotineira, uma atividade mecânica, mas que nas suas horas vagas ele produz outras coisas.
Então, o que que a gente fala hoje, para as pessoas de meia idade? Que elas não parem de trabalhar, que elas não parem de produzir, que elas não parem de ler, que elas não parem de fazer alguma coisa, até mesmo fisicamente, né, uma atividade física. Para quê? Para que ela possa fazer esse brotamento sináptico acontecer em regiões muito específicas do cérebro. Porque se nós não fizermos nada, e aí era muito comum as pessoas quando se aposentavam falarem: "Agora não quero fazer nada, não quero fazer mais nada, já fiz muito". E aconteceu o adoecimento dessa pessoa, né. Por quê? Porque você deixa de acessar outras áreas, áreas inclusive relacionadas a prazer. Então uma pessoa que às vezes tem, uma depressão, uma frustração e ela não quer fazer mais nada, aquilo ali para ela é extremamente negativo sob o ponto de vista de estar recebendo novos estímulos, até para poder ela continuar, motivada a fazer alguma coisa, envolvida com alguma coisa, tá certo? E aí a gente então percebe que as sinapses elas não deixam de acontecer durante o sono. Isso eu já falei no vídeo anterior, né. Uma mãe que às vezes está muito ansiosa, porque aquela criança roda no berço, dorme e fica falando. Na verdade, essa criança está nesse processo de energia o tempo inteiro, né, através de sonhos, relembrando de atividades, de alguma ação que possa ter tido uma influência sobre essa motivação, né, e a gente continua, mesmo que dormindo, realizando sinapses. Ou seja, o nosso cérebro ele não para. É muito comum quando eu estou, assim, estudando, quando eu estava fazendo mestrado, eu deixava um papel e uma caneta na minha mesinha do lado da cama. E, às vezes, quando eu levantava no meio da noite, ou eu despertava do meu sono, ou até mesmo levantar para ir ao banheiro, eu tinha boas ideias, eu tinha uns insights, assim, às vezes eu estava pensando sobre aquilo, e aí eu levantava e escrevia, para eu poder não perder aquela ideia. Eu não queria perder aquela ideia nunca. Ou seja, eu estava até dormindo, trabalhando ali, pensando naquelas leituras que eu estava fazendo, tá certo? Bom, então uma pessoa que não lê, que trabalha numa atividade manual simples, ela vai ter menos brotamento sináptico do que uma pessoa que tem uma atividade que demanda um pouco mais de atividade, de leitura, de interpretação, de assistir outras coisas. Hoje, o que a gente está percebendo aqui, nesse movimento que nós estamos fazendo, de novas aprendizagens, eu estar fazendo aqui uma aula diferenciada para vocês, estar aqui, acompanhando um slide na minha frente, mas ao mesmo tempo sendo filmada, e não estou me vendo para ajeitar meu cabelo, para fazer alguma pose, né, melhor, enfim. Tudo isso é uma nova aprendizagem. Tudo isso está demandando em mim uma plasticidade, algo que eu não dominava e o que eu terei que passar a aprender a fazer por uma necessidade. Então, hoje a gente começa a perceber aquelas pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade a ter que fazer um novo planejamento nas suas próprias vidas, uma nova forma de aprender, né. E eu tenho certeza que depois desse movimento que nós estamos aqui, muitos professores até poderão dar aulas diferentes, na medida em que tiveram a necessidade de aprender a usar outros mecanismos. Então, de tudo a gente tem que apanhar também, se apropriar desse lado positivo, né. Bom, e a criança, né? A criança ela nasce com esse potencial neurofisiológico cerebral, preparado. Claro, salvo aí as pessoas que nascem com alguma enfermidade, né, mas todas as crianças, elas estão aptas, é como se o nosso aparelho fonador estivesse apto, pronto, preparado, para que fosse inserido um idioma. Então, Jaqueline nasceu no Brasil, vai falar o português, mas alguém vai nascer no Japão e vai falar o japonês. E aí nós temos as crianças que falam
vários idiomas. E aí vocês vão me perguntar assim: "Jaque, por que que então é mais fácil a gente aprender um outro idioma quando a gente é criança?" Porque nós estamos mais abertos. É como se o nosso HDzinho aqui, né, do nosso cérebro estivesse limpinho. Então a criança, ela tem, todos nós temos o potencial para aprendermos qualquer língua falada, tá certo? Então a gente também não pode subestimar, o outro. Nós, às vezes, temos alguns bloqueios. "Ah, eu não quero aprender inglês, eu não gosto. Ah, não vou para os Estados Unidos mesmo, não quero aprender inglês". Não, alguma coisa aconteceu, né, e isso é muito comum acontecer em escola, nós somos responsáveis por isso. Eh, é esse estímulo, muitas vezes aversivo, que ocorre na gente, seja por uma risada de um colega, seja por uma fala mais ríspida de uma professora, chamando a atenção, por exemplo, de uma pronúncia errada. Então aquilo pode reverberar em mim um bloqueio, e existem muitas pessoas que falam assim: "Ah, alemão? Deus me livre, não quero aprender isso não. Eu não tenho condição de aprender não, eu não sei falar dessa forma não". Você pode, se você quiser falar. Você pode aprender a falar. É que quando nós, somos adultos, nós geramos esses bloqueios, exatamente, que não nos permite avançar, muitas vezes. Então você tem pessoas que às vezes, acontecem uma situação dramática na vida delas, a perda de um braço, a perda de um, né, um membro qualquer, ou mesmo, eu tenho uma história que eu conto sempre, que é uma aluna, que era uma aluna de pedagogia, ela sofreu um acidente, e ela já era uma senhora, ela não era uma menina, e ela veio a perder, a visão do lado esquerdo. E o médico disse para ela assim: "Bom, você a partir de hoje, você não vai poder mais usar sapato alto, você a partir de hoje não vai mais poder dirigir, você a partir de hoje não vai poder fazer muitas coisas". E ela não conseguia compreender. Por que que ela não conseguia fazer aquilo? E aí eles: "Não, porque você, poderá ter alguns problemas. Por exemplo, na hora de ultrapassar um carro, se você perdeu a sua visão esquerda, você vai ter que jogar o seu carro muito mais para outra pista, para você perceber se vem carro ou não com a visão direita". Então não é, ele não estava recomendando, ele não proibiu, mas ele fez algumas restrições para ela. Sapato alto, é em função de você estar aí, que já tem um probleminha na sua visão direita, né, pela idade, ela já usava óculos, e aí ele disse: "Às vezes um sapato alto vai oportunizar você uma queda, né, em função de você estar usando um óculos e você simplesmente, enxergar o degrau ou um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, e isso vai fazer você perder o equilíbrio". Então ela diz: "Meu Deus, o que que vai ser de mim? Eu vou ter que reaprender a fazer outras coisas", como a criança não está ali disposta e aberta a novas aprendizagens. Então ela disse: "Meu Deus, eu vou ter que aprender novamente a viver de uma forma diferente". E chegou um momento na vida dela que ela disse assim: "Não, espera aí, eu quero usar o sapato alto, eu quero continuar dirigindo". E foi uma alegria muito grande o dia que ela comprou o carro dela, um carro que ela trocou, e ela disse: "Professora, eu vim aqui mostrar na faculdade a senhora, porque eu estou dirigindo de novo, eu consegui dirigir de novo, estou, eh, tendo que me readaptar a isso tudo que aconteceu comigo", né. Então o que é isso? É, na verdade, eh, se ela tinha a sua visão preservada desde sempre, a recepção desses estímulos através desses sensores, que são os nossos olhos, aqui atrás, que é a região que é responsável pela visão, sabia e reconhecia 2 receptores. Na medida em que ela perde um, parece que há um conflito, mas ela precisou fazer uma nova plasticidade, precisou desenvolver uma nova aprendizagem, para que ela pudesse de novo exercer as atividades que ela já vinha fazendo a vida dela inteira, tá certo? Então nós precisamos, entender que às vezes uma criança
pessoal que gosta aí de estudar línguas, né, às vezes uma criança teve uma pronúncia errada e, ao ser corrigida, e a maneira como essa criança está sendo corrigida, isso vai impactar profundamente nesse emocional dessa criança. E aí ela pode levar um bloqueio. E aí ela pode depois, na vida adulta, adolescente, dizer: "Eu não quero estudar essa língua, eu não me importo com isso, eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou para a Europa, eu não vou para a França, eu não quero aprender". Isso aí é um bloqueio que nós criamos. Mas todos nós podemos ter o potencial para aprender qualquer idioma. E desde que nascemos, um exemplo disso são as crianças que às vezes são adotadas, né, e ainda bebezinhas, e são levadas para outro país, por exemplo. Se elas estivessem se fosse algo, o aparelho fonador fosse algo muito específico, ela então teria resistências e não aprenderia o idioma do país onde ela vai passar a morar. Então, todo esse nosso, circuito, né, que envolve o aprendizado, ele ele vai e está preparado para estarmos em qualquer país. Então, precisamos, ter um certo cuidado, uma certa cautela, quando estivermos ensinando, por exemplo, qualquer conteúdo para essa criança, porque ela pode e ela tem potencial para aprender. Só que a gente, às vezes, entra na contramão e aí a gente reverbera uma outra história, que são os bloqueios que a gente vai criando nas pessoas, né. Bom, os circuitos cerebrais envolvidos no aprendizado vão selecionando os sons que falamos pelas pessoas do seu ambiente. Ao mesmo tempo, as regiões fonoarticulatórias, lábios, mandíbula, língua, véu do palato é essa região aqui em cima da boca, tá. Boca e laringe vão recebendo um, eh eh, uma informação e a gente vai, então, selecionando aquilo que a gente está ouvindo, né. Ela está recebendo esse comando. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Crianças que estão em processo de alfabetização. Crianças que estão em processo de alfabetização, em que a professora vai falar assim para eles: "Ó, bola". Ela vai encher a boca, ó, bola. Isso é um comando. Então a criança, quando vai fazer, por exemplo, a diferença do M e do N, a professora vai fazer alguns movimentos, não é, com a sua boca para mostrar a diferença, inclusive mostrando alguns movimentos faciais. Vou tirar o óculos aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, a professora vai falar, essa palavrinha é com M. Ó, agora vamos fazer o M, M. Se juntarmos com o A, vai fazer, ó, ma, ma. Com o E, me, me. Com o I, mi. Então vocês agora estão me assistindo, vocês estão percebendo o comando que eu estou dando, não é, com este som, que é da letra M. Agora, para eu poder falar para vocês a diferença, eu posso falar assim: "Olha, a letra N, eu dou uma mexida no meu nariz, ó, N, N, ó, neném, nariz". Eu não falo mariz, eu não falo nariz, ou eu falo mariz. E a criança vai percebendo, mesmo que suavemente, os nossos movimentos da nossa boca, das nossas expressões faciais. E é claro que a gente, quando está no processo de alfabetização, a gente dá aquela exagerada, né, quando a gente vai fazer o som para essa criança. Então, ó, neném, maçã. Então eu começo a fazer essa criança escutar esse som e perceber por onde, por exemplo, o nariz passa, o som passa, se ele passa pelo nariz, se ele passa pela boca. Algumas professoras até dão alguns exemplos de pegar, segurar assim a garganta, né, não é forte, é só você segurar aqui, para você fazer alguns sons, ó, rato. Agora, rararararararara,
ra, 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 rarararará. Então você consegue perceber o som, como é que ele processa aqui, no seu corpo, no seu aparelho fonador, para poder então essa criança entender. E é muito comum, quando eles estão nesse processo de alfabetização, é tão bonitinho que eles falam assim: "Professora, nariz, né, professora? Nariz é neném, né, professora? É com N, né?" Aí eles mesmos já vão fazendo aquela projeção do seu narizinho, exatamente para que a gente possa fazer essa diferença. Então se a criança está aqui, recebendo todo esse aprendizado, né, desse adulto, vamos agora pensar naquela criança que mora com pessoas que falam e que tem, eh, algumas situações como o regionalismo, né. Existem lugares no Brasil que a palavra é corda, corda, corda de amarrar, mas alguns lugares do Brasil as pessoas falam: "Corda, vamos apanhar aquela corda". Quanto é difícil para uma criança que está num processo de alfabetização entender que muitas vezes esse som não condiz com o que ela está aprendendo da professora, né. Então se a professora vai ensinar que corda, ó, vamos colocar a mão para aqui para a gente sentir o R, como é que a gente vai pronunciar, ó. Corda. Você sente arranhando aqui a sua gargantinha, esse tremor você sente pelos seus dedinhos. E aí, ela em casa, o pai ou a mãe fala: "Pega aquela corda, vamos falar a palavra corda, ó, corda, corda". O R, ele é totalmente diferente desse som que é emitido. Esta criança que eu estou dando esse exemplo do regionalismo, por exemplo, também pode ser filho de pais estrangeiros. Então você pode ter, um pai argentino, por exemplo, e uma mãe brasileira, e essa criança está no Brasil no processo de alfabetização, alguns sons, alguns fonemas da língua, ele é diferente. Então nós temos que ter cuidado quando essa criança estiver num processo de alfabetização, para a gente conhecer quem é a família dessa criança. Para eu não sair dizendo: "Ó, não consegue alfabetizar". Não, a gente tem que entender, porque isso vai fazendo uma misturinha na cabeça dessa criança. O pai que fala, é uma cuchara, né, lá em castelhano, uma cuchara, e aí quando ele chega na escola, ele tem que começar a entender que aquele mesmo som, que aquele mesmo vocabulário que aquele pai está falando, significa uma outra coisa aqui no Brasil. Então isso não dá um uma piração nessa criança? Isso não dá sabe, como é que é? O que que é o certo mesmo? Dá. Então nós professores precisamos estar, eh, imbuídos desse desejo de tentar entender o porquê que essa criança não está entendendo. O porquê é que essa criança está confundindo alguns sons. A nossa língua é uma língua extremamente, difícil, né, não é fácil, e esse processo de alfabetização para as crianças é um processo muito complexo. Como é que a gente vai dizer, por exemplo, eh, que uma letra tão diferente da outra, né, ela pode ter o mesmo som? Então, para a gente entender de gramática e explicar e tentar traduzir essa gramática de uma forma, eh, mais amena, mais suave para as crianças, é que é o nosso grande desafio, né. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, vou tentar desenhar aqui para vocês poderem entender. Hoje, se eu fizesse isso aqui, talvez, isso aqui eu fiz na década de 80, né, gente. Talvez, eh, hoje a gente poderia até, dizer que eu estava praticando bullying, né, mas vou só dar um exemplo a vocês de como a gente tenta, traduzir as coisas de uma forma mais lúdica para as crianças. Não sei se vocês estão vendo aí, vou tentar passar aqui com uma caneta
para ficar mais fácil. Eu contava a seguinte historinha para eles. A letra C, chamou as vogais para dar um passeio na floresta. Então, era assim que eu desenhava no quadro para eles. A letra C, não sei se está dando para vocês verem aí. Então, a letra C chamou as vogais para dar um passeio na floresta. E nesse passeio, durante esse passeio, tinha um buraco enorme. E aí, só a letrinha C é que não que percebeu o buraco e não caiu. Então, todas as outras letrinhas, ou seja, as vogais, elas caíram no buraco. Aí eu desenhava, né, o buraco aqui com as letrinhas caídas aqui no buraco, isso num outro momento. E aí o C ficou do lado de fora. E aí o C, o que que fez? A letrinha E a letrinha I, que eram mais magrinhas, elas rapidamente escalaram aqui, né, nas costas das outras letrinhas e elas saíram do buraco. Então o que que eu dizia para eles? Olha, o C com o E o C com o I faz se, si. Por quê? Porque as letrinhas, quando caíram no buraco, elas ficaram desesperadas e começaram a gritar o C, né, a fazer o barulhinho do C, né, que anteriormente é o quê? Para fazer o cacocu. Então, o C dessa historinha, com o E com o I, ele tinha C e si. Mas acontece que para ele fazer esse mesmo som com o A, o O e o U, ele teve que buscar uma cordinha, que é aqui o C cedilha. Então o A, o O e o U, porque eram letrinhas mais pesadinhas, elas só saíram amarradinhas numa cordinha. Então, a letra C, quando está com o A, o O e o U, para ela ter o som de s, eu preciso colocar a cordinha. Olha que criatividade dessa professora que vos fala, não é? Mas isso são historinhas que a gente conta para as crianças, para a gente não se aprofundar na gramática de fato, não é? Porque explicar para eles o sentido dessa letra, ter sons diferentes quando estão em contato com outras letras, né, e aí vem as dificuldades, quando ela está com H, que ainda vai fazer o som de essa mesma letra. Olha que coisa. Então, para uma criança de 6 anos, entender e compreender isso na íntegra é muito complexo. Então ela vai pelo aparelho auditivo, ela vai visualizar como é que é a grafia daquela letra. Ela vai reverberar, ela vai falar, ela vai repetir. Então, tudo isso é muito complexo para a criança que está em processo de alfabetização. E a gente precisa ser empático e se colocar no lugar dessa criança. Salvo aí as crianças que podem ter algum probleminha, né? Até mesmo no seu próprio aparelho fonador, ou um problema neurológico. A partir de 1 ano de idade, né, a gente já começa a perceber esse balbuciar, às vezes hoje em dia, então, nem é a partir de 1 ano, menos ainda. Mães, às vezes, que estimulam tanto as crianças a falar: "Papai, papai", e elas começam: "Ba ba 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 ba". O que é isso? Elas estão percebendo como é o som dessa fala que a mamãe está fazendo comigo, e eu estou tentando reproduzir. É muito bonitinho quando a gente pega um vídeo de crianças que estão no processo de aprender a falar, como elas vão se apropriando vagarosamente e vão se aproximando do som real, né. Elas podem, quando bebezinhos, elas podem falar ba 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 ba. Quer dizer, o ba é próximo do pá, então eu vou buscando, aprendendo a falar, a soltar esse ar, para se assemelhar mais com aquilo que mamãe está falando comigo. Eu vou dar um exemplo para vocês, quando as crianças estão
são bem bebezinhas, né, que a mãe começa inserindo, a água, né, a mãe oferece a água e ela fala, geralmente numa mamadeirinha, né, numa mamadeirinha, e ela fala: "Você quer água? Quer água? Mamãe vai te dar água". E a criança quando começa a falar, ela começa a falar: "Apa, apa, aba". Ela vai num processo até ela aprender a falar água. Isso tudo demanda de um tempo, e é esse processamento que essa criança vai fazendo aos poucos, que vai norteando para a gente se aquela faixa etária que ela está certa, está condizente com aquela forma que ela está falando. Então, se você pega uma criança de 6 anos de idade e que fala: "Mamãe, dá aca para mim", você fala: "Aca? Como assim? Tem 6 anos". Então a gente já começa num estranhamento. Espera aí, 6 anos já não é para ela falar aca. Já é para ela falar água. Por que ela fala aca? E aí vem uma outra situação que a gente também precisa investigar, é o quanto as crianças são estimuladas a falar também errado. Vou dar um exemplo a vocês também aqui para ilustrar o que eu estou falando. Tirando aí esses processos que podem variar do ambiente, porque eu posso ter um pai que fala Cláudio, Clóvis, né, e isso é um regionalismo. Existem pessoas que têm uma dificuldade, fonoaudiológica, então a gente precisa fazer essa inserção para poder a pessoa falar de maneira correta, né. Tem uma questão genética, né, tem uma questão também do ambiente, né, esse regionalismo, então isso é muito forte, eh, ne ne nesse momento, nesse primeiro momento. Mas, o que eu queria dizer para vocês é assim, eh eu acho que eu já até dei esse exemplo. Eh, numa ocasião, a gente teve um aluno que ele devia ter uns 3, 4 aninhos, e os pais eram pessoas, que fizeram uma graduação, eh, um era promotor, outro era advogado, juiz, enfim. E pessoas que se expressavam muito bem, pessoas que não tinham nenhum tipo de vício de linguagem e também tinham a norma culta da língua, de uma forma muito bem empregada quando falavam. E aí o que que eles começaram a ficar assustados? E que eles foram na escola para investigar. O meninozinho começou falando errado. O meninozinho começou falando errado, e eles falaram assim: "Jaqueline, a gente está muito preocupado, porque a gente não fala assim, a gente não troca o L pelo R". E aí, primeira pergunta logo de cara, assim, que eu fiz para eles é: "Quem é que fica muito tempo com esse bebê? Quem é que fica muito tempo?". E aí um entrou, olhou para o outro e disse assim: "Fulana". Quer dizer, a babá, a pessoa que ficava mais tempo até com essa criança, ela tinha um regionalismo, ela tinha vícios de linguagem. Então, se essa criança estava em contato maior parte do tempo com ela, era muito comum que essa criança também apresentasse isso, né. Uma outra situação que a gente precisa investigar é assim, às vezes crianças com 5 anos, 6 anos ainda falam errado, e isso no processo de alfabetização é algo que a gente precisa, né, ficar muito atento. E aí a gente também precisa entender até que ponto a família gosta e estimula que essa criança fale errado ainda, porque é é engraçadinho, é bonitinho quando ela fala errado. Então, muitas vezes o estímulo do ambiente onde essa criança está inserida pode ser responsável por uma fala que não condiz com a idade cronológica dessa criança. Outra coisa também que a gente pode investigar também, ter atenção na hora de estar tudo isso que eu estou falando com vocês, gente, é para a gente evitar fazer encaminhamento achando que a criança tem problema. São investigações que a gente precisa fazer antes. Vou dar um outro exemplo. É muito comum, às vezes, o primeiro filho, quando a mãe, eh, tem o segundo filho, né, e que aí esse segundo filho, todo mundo acha graça dessa forma como essa criança fala, né, todo mundo acha bonitinho. E aí o filho mais velho, que já falava direitinho, que fazia tudo, né, dentro da sua faixa etária,
ele tem um período de regressão. E aí, às vezes, os professores acham assim: "Meu Deus, está acontecendo algum problema com fulano, porque fulano agora faz cocô na calça, faz xixi na calça, deu agora para andar de falar de boca mole". O que é isso? É um período dessa criança que ela pode estar sofrendo, isso aí é dela, ela pode estar sentindo que ela está sendo rejeitada, então ela está sendo rejeitada? Não necessariamente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso é dela e ela pode pensar assim: "Ah, meu irmão fala de boca mole e todo mundo dá risada, todo mundo gosta, todo mundo bate palminha e ninguém bate palma para mim, então eu vou falar errado também, então eu vou fazer também dessa forma". E isso eu estou dizendo que são coisas que acontecem e que a gente precisa investigar. Então, muitas vezes, quando eles, recebem aí, né, o presente do irmãozinho, é muito comum crianças que nunca chuparam, que já chuparam chupeta, mas que um momento: "Ah, vamos dar essa chupetinha então para o irmão? Você já está um rapazinho, você já não precisa mais dessa chupeta". Aí a mãe guarda aquela chupeta por um período para ver qual é a da adaptação. E ele fica numa boa. Nasceu o irmãozinho está chupando a chupeta, é muito comum ele também querer a chupeta dele. Então, o que é essa essa postura dessa criança, esse comportamento dessa criança frente a uma nova situação que ele ainda está aprendendo a lidar. Como é isso? Né? Então são questões que nós precisamos estar aí o tempo inteiro investigando, né? Então a gente pode dizer, diante disso tudo, que nós somos poliglotas, né? O nosso cérebro, ele é um poliglota, que ele está aí adormecidinho. Na medida em que a gente quer aprender um novo idioma, ele está preparado para a gente fazer, por exemplo, o brasileiro, ele não sai nenhuma palavra, né, a gente não fala a gente pode, vou dar um exemplo aqui, bobo, só para a gente poder entender, distância, né, eu estou falando distância, mas o americano ele pode falar o "dis", que não tem nada a ver com a grafia do distância, da palavra distância, mas ele tem um "this", que o som pode parecer, mas que não tem nada a ver. São sinônimos são conceitos diferentes, são palavras diferentes e a pronúncia pode ser parecida, mas a gente vai, até mesmo enquanto adolescentes e adultos, fazendo um link com o que a gente sabe, né. Então, muitas vezes, nós estamos aí prontos para aprendermos muitas coisas, e a gente tem potencial para a gente aprender o que a gente quiser, mas, às vezes, a gente não aprende por questões do ambiente, questões ligadas à frustração, outras situações que fazem com que a gente tenha alguns bloqueios. E com a criança não é diferente. Então, saber um outro idioma é muito bacana, é muito legal, mas até que ponto eu estou também, disposta a aprender, querendo de fato aprender, não é? Então por isso que é muito comum as crianças muito pequenininhas, as famílias colocam para fazer, outra aula, de uma outra língua. E elas aprendem. Eh, é muito interessante também que quando as crianças isso pela minha experiência, tá, eu trabalhei muitos anos numa escola em Búzios, onde nós recebíamos ali, pessoas das mais variadas nacionalidades. E isso era, assim, visível. 5, 7 anos, a criança questão, assim, de meses, meses, ela rapidamente ela aprendia o português. Rapidamente. Contato com outras crianças. Por isso que é tão legal quando as pessoas querem aprender um idioma, elas fazem aquela imersão e vão para o outro país mesmo, só para falar aquela língua, para poder aprender de fato, né. Então, todos nós temos esse potencial para aprendermos aquilo que a gente quiser aprender, né. Agora, voltando aí com relação, eh, a essa perda,
a essa fragilidade, digamos assim, que nós temos em relação às pessoas quando elas vão, envelhecendo e que elas vão ficando, cada vez mais não desejando fazer muita coisa mais, pessoas analfabetas, pessoas atividades com atividades mecânicas, pessoas que estão fazendo a mesma coisa sempre, ou seja, nunca a gente explora uma outra área cerebral que nós, né, possamos, utilizar e até para aprender uma nova coisa. Agora com o coronavírus, nós estamos obrigados aqui a aprender, mexer em algumas tecnologias, mas, a gente pode fazer outras coisas, a gente pode pintar, a gente pode aprender a bordar, a gente pode aprender, descobrirmos descobrirmos coisas que nós nem pensávamos que nós poderíamos fazer, mas aí você precisa estar disposta e aberta, né, então, para aprender. Mas o que eu quero dizer aqui é que quanto mais nós deixarmos de fazer, deixarmos de produzir, deixarmos de ler, deixarmos maiores são as nossas chances de desenvolvermos aí doenças como, por exemplo, o Alzheimer, né. Vou dar um exemplo, vocês sabem também a situação que eu vivo com os meus pais. Meu pai vai fazer 78, minha mãe já tem 76. A minha mãe é uma pessoa que fez 2 faculdades, aliás, ela fez uma faculdade, depois ela fez, a faculdade da terceira idade, que é uma outra faculdade já ligada com atividades para pessoas idosas, né. Mas ela estava sempre envolvida com teatro, trabalhou até bem pouco tempo. Hoje ela está em casa lá, né, isolada de tudo e de todos. O meu desejo era estar com ela ali, fazendo companhia a ela, mas eu tive contato com muitos alunos na faculdade. Estava no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, então eu poderia estar também, ter sido, né, ter a possibilidade de ter sido contaminada. Então eu optei por me distanciar dela, até para preservar a saúde dela, a integridade dela. Mas o que eu quero dizer para vocês, ela está lá sozinha, mas ela não está depressiva não. Ela aprendeu a jogar alguns joguinhos agora eletrônicos que meus filhos, né, ensinam para ela, e ela está lá, está muito bem. Ela critica alguma postagem, às vezes, que os netos fazem pelo Instagram, ela dá a opinião dela, ela tem Instagram, ela tem Facebook, ela tem todos esses equipamentos, mas ela não comprou isso por causa do coronavírus. Ela não aprendeu a jogar agora por causa do coronavírus. Ela já vem fazendo isso na vida dela há muito tempo, há muito tempo. Eu me lembro quando os meninos foram estudar fora, ela quis ter um Skype. E aí, para que você quer ter um Skype? Porque eu quero falar com eles, eu quero vê-los, eu quero saber se eles estão bem. Já o meu pai não tinha o menor desejo, a menor vontade de aprender. E aí todo o trabalho dele era sempre uma mesma rotina. Então hoje ele desenvolveu e aí está, eh eh, com Alzheimer. E ela extremamente ativa, e a gente agora recentemente eu recebi um desses postzinho que a gente recebe pelo WhatsApp, eu até mandei para ela. Falei: "Olha, se vocês encontrarem minha mãe aí, me diz que eu vou com o chinelo na mão, que agora vai ser a minha vingança", né, uma coisa assim, o post, uma brincadeira desse sentido. E aí eu mandei para ela dar risada, que eu falei: "Nada de sair de casa não, hein, dona Iracema. Nada de ir para lugar nenhum não". Então é exatamente isso. Se a gente produz ao longo de toda a nossa vida, a gente está retardando alguns processos que nós vamos passar na velhice. Um outro exemplo que eu vou dar a vocês, se vocês hoje se mantiverem ativos, fazendo uma atividade física, né, pelo bem da sua saúde, que envelhecimento vocês terão daqui a alguns anos? Vocês estarão longe de ter um problema de coluna, vocês estarão longe de ter um problema, de uma LER. O que é isso senão você estar se preparando para uma velhice mais saudável, tá certo? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que se a gente não produz, se a gente não corre atrás, se a gente não fizer coisas para a gente mesmo, somos nós mesmos que vamos sofrer as consequências disso. Então, essa inatividade, essa
prostração que às vezes a gente tem, não estou dizendo que é uma preguiça involuntariamente, hoje não estou a fim de fazer nada, não quero fazer nada. Beleza, mas tem pessoas que não querem fazer nada nunca, né. Vamos estudar? Não, estudar cansa, não quero não. Então vamos para não sei para onde? Não tem para onde, não tem como ir, não quero, não estou. Então tudo isso vai reverberando para você e lá na frente, vai impactar profundamente a sua saúde. Então nós precisamos hoje trabalhar o nosso corpo, né, fazendo atividades físicas, nós precisamos trabalhar o que a gente coloca como alimento para abastecer esse corpo, então eu preciso cuidar da minha saúde também, da minha higiene, olha o que nós estamos passando aí agora, né, da minha higiene, o que que eu coloco para dentro e de onde vem esse alimento, de que forma isso vai trazer para mim uma certa energia, né, para eu continuar ativo, para eu continuar, dinâmico, querendo aprender. Eu preciso trabalhar também, alimentar o meu cérebro com uma leitura, um estudo, uma pesquisa. Então, como vai ser importante a gente estar fazendo isso hoje, começando hoje, pensando na nossa velhice. Porque as crianças já fazem isso. As crianças já fazem isso, né. Você não vê uma criança aí: fulano, 5 anos, está com Alzheimer", a gente não vê isso. Vê? Não vê, porque a criança está o tempo todo correndo, pulando, quer comer, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O que é isso? Se não dando serviço e fazendo suas conexões, né. Então a gente começa a perceber, nesse cenário aí, de pessoas com mais idade, um pouco mais de ociosidade, até mesmo pela questão, eh, da própria locomoção e até mesmo do nosso envelhecimento, que é natural, mas a forma como nós vamos envelhecer é uma opção, tá certo? Bom, e aí então eu falei um pouquinho sobre isso na sala de aula, que é a dominância cerebral, né. Eh, eu vou trazer também para vocês aí um vídeo eh, extremamente explicativo, tá, sobre nossas áreas cerebrais e o que cada área cerebral ela é responsável, né. Então, quero só reforçar aqui uma coisa que eu acho que é importantíssimo. Às vezes os alunos, eh, querem saber exatamente a anatomia, né, do nosso cérebro, essas áreas. Essas áreas elas vão variando de teórico para teórico, porque a gente não pode dizer exatamente, pegar um encéfalo, né, e a gente mais ou menos faz um mapeamento dessas áreas, para a gente mais ou menos, entender o processamento. Mas a gente não pode dizer: "Não, é aqui, isso aqui começa uma área aqui e termina outra aqui". É mais ou menos uma determinada área, isso eu acho que é fundamental para a gente entender. Mas isso a gente vai aprender no próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau.